O time que abre essa nossa edição especial da Revista dos Campeões é o Bahia. O Bahia, numa virada dentro da Fonte Nova, uma final em torcida única, tá? Em jogo único com torcida única, melhor dizendo. O Bahia Que sai foi perdendo. um erro, assim, da Federação Baiana. Eu acho que foi um erro, já que... Mais do que da federação, né? Porque envolve Ministério Público, Não, mas envolve estrutura. sim, mas eu acho que é da Federação porque a torcida única no Bavi tá desde 2017. E você não considerar que a maior chance de a final ser um Bavi... É assim, então a Federação, considerando que a maior chance de ser a final ser um Bavi é a maior probabilidade. Claro. O Bavi é torcida única desde 2017. Aí o regulamento... Detalhe, mas foi aprovado por todo mundo. Sim. E o regulamento bota torcida única, aí eu acho que assim, fica meio... Porque uma coisa é ser torcida única no mando de cada um, mas jogo único com torcida única realmente foi muito curioso. Mas mais do que a federação, eu acho que é um erro do futebol baiano, Que não cede, né? do Estado da Bahia, da Justiça da Bahia, porque está na contramão do país inteiro. Pernambuco conseguiu fazer, né? Com duas Isso. torcidas aí, final. Pernambuco, Bahia, São Paulo ainda são locais que existe essa restrição. Pernambuco conseguiu derrubar esse ano. São Paulo acabou que nos jogos decisivos não houve, né? O jogo de torcida única, as finais. Mas os clássicos foram Os clássicos foram de torcida única, mas a final acabou sendo Palmeiras e Novo Horizontino, então permitia. A gente viu o jogo do Corinthians contra a Portuguesa, que também permitia. O Português é o único de São Da Paulo, capital, né? da capital, da cidade de São Paulo, que pode receber visitante e ser visitante. Isso. Aí Corinthians e Novo Horizontino. Então a gente acabou vendo muitos jogos com torcida dividida. Amenizou um pouco a sensação, mas São Paulo segue com a mesma regra, tá, da Bahia. E Pernambuco, eu acho que a partir de agora, depois desse estadual... Veja, no mínimo a Série B vai... eu já diria que voltou para a era em que as pessoas podem aceitar a civilidade como primeiro passo. E não foi só voltar porque... voltou até com um modelo de segurança diferente. A escolta, que era sempre a polícia ali com cavalo e a turma vai andando um montão de gente, dessa vez foi todo mundo com ônibus. Aí o cara, se quebrar o cara tá preso. A polícia tá dentro lá. Então foi todo mundo sentadinho no ônibus, 20 ônibus da ilha para os aflitos e 20 ônibus dos aflitos para a Ilha do Retiro. Então foi uma escolta. Pela primeira vez em Pernambuco fizeram esse modelo. Tomara que funcione para outros jogos. Aqui, Fred, com torcida única, obviamente, o Bahia pôde utilizar todos os setores da Fonte Nova. Isso. 48.261 torcedores, o terceiro maior público. Pedro Pereira trouxe a cidade do Bahia, terceiro maior público da história do Bahia, na Arena Fonte Nova, naturalmente. E se ano passado, Bahia é bicampeão, né? Se ano passado, aquela final que foi definida aos 62 do segundo tempo, foi no Barradão, só torcida do Vitória, mas já tinha tido torcida da Bahia na ida, torcida só do Vitória na volta. Ou seja, foi o silêncio do Barradão e dessa vez a êxtase da Fonte Nova. O Bahia que sai atrás, né, do placar, desce pro vestiário, perdendo pro Vitória, consegue a virada no segundo tempo. O Vitória que quando abre o placar, já tinha tido duas chances assim enormes para abrir o placar. Veja, não foi fortuito não, tá? O Vitória foi melhor para fazer 1-0, mas na qualidade técnica o Bahia conseguiu vencer essa partida. E aí o Bahia, ele é o primeiro time dessa nossa revista dos campeões que vai seguir a ordem do número de títulos. E nesse momento, o Bahia chegou ao seu 52º título e é o segundo maior campeão estadual do Brasil, atrás apenas do ABC. O que não significa que o ABC perdeu o campeonato, tá? É porque o campeonato ainda está sendo disputado. O ABC tem 57 títulos, 5 a mais do que o Bahia. Nesse momento, o Campeonato Potiguar está nas semifinais. Ao que tudo indica, o ABC e o América vão fazer a final, já ganharam o primeiro jogo com facilidade. Então, se o Bahia tem a pretensão, Cássio, de um dia ultrapassar o ABC e se tornar o maior campeão estadual do Brasil, volta o foco aí no América para que essa diferença fique em 5 títulos. O Bahia vai fazer com o ABC o que o ABC estava fazendo com o Linfield da Irlanda. Que era... Como assim secar? Para ser o maior campeão de um campeonato de futebol do mundo. É um negócio assim muito louco, mas é verdade. Na hora que o ABC sacou isso, foi assim... Detalhe, mas esse time passou, tá? Só dizer assim, acho que passou por até porque o América vem na sequência de título, o ABC deu uma estacionada. Então, o Bahia agora tá olhando pro ABC do mesmo jeito que o ABC tava olhando pros outros. Aí,
Enfim, nesse ritmo, do jeito que tá, nesse ritmo, daqui a pouco vai ser o Bahia buscando, daqui a uns 10 anos, acho, pelo menos. Uns 10 anos buscando essa meta que o ABC tem. Eu lembro até de um Osaka, o maior campeão do mundo. De um campeonato do mundo. E aí, Fred, nisso aí o Bahia vai se mantendo com esse segundo lugar. Ainda que o Paysandu, a gente vai ver da frente, o Paysandu venceu, o Atlético Mineiro perdeu, ou seja, vai abrindo. E é meio bizarro se dar conta que daqui a pouco vai ser normal vários times terem 50 títulos, né? É verdade. E aí a gente vai, tá, para o detalhamento dentro do universo do futebol baiano, tá? O Bahia, com essa conquista, abriu 22 títulos de vantagem sobre o Vitória. Para se ter ideia do tamanho dessa vantagem, é maior do que a vantagem do Vitória para o Ipiranga, terceiro colocado. O Ipiranga não é campeão baiano desde 1951, que é justamente na Fonte Nova. E que na inauguração de Fonte Nova acabou com o Ipiranga no azar, nunca não ganhar título na Fonte Nova. Ao todo, o Campeonato Baiano ele tem 123 edições, já teve 123 edições com 21 campeões diferentes. A gente vê a quantidade de ali, é muito curioso isso. 21 campeões diferentes, e aí tem duas ressalvas na história do Campeonato Baiano. Em 38, se falava muito que o título tinha sido dividido entre Bahia e Botafogo, mas não foi o que aconteceu. Foram dois campeonatos diferentes. Um ganhou Bahia e outro ganhou Botafogo. Não era que um título foi dividido. O que foi dividido é o de 99. Esse realmente foi dividido entre Bahia e Vitória. Então, Fred, nesses 22 títulos que o Bahia abriu, ainda tem a ressalva. A gente está vendo aqui a campanha, esses 11 jogos, 9 vitórias e 2 empates. E bem 2 empates contra Jacuipense e Juazeirense. O Bahia rodou muito time dentro desse estadual, muito mesmo. E aí é curioso, porque a gente vai ver outros... Tipo, em Pernambuco, o campeão também teve 11 jogos, porque 11 jogos foi o número de jogos que a CBF determinou para as federações. A parte da Paulista conseguiu uma data aqui. E aí, muitas dessas campanhas com os jogos, você tem o time jogando 4, 5 jogos, 6 jogos de mata-mata. O Bahia tem 2 jogos. 9 foram de turno, porque na Bahia foram 10 times, 9 rodadas de turno. Isso. Semifinal, foi o único, acho que fez assim. Semifinal em jogo único, porque alguns estados tiveram finais únicas, mas a Bahia teve semifinal única e final única. E aí termina invicto. Esse foi o 6º título invicto da história do Bahia. Isso não acontecia há 40... Me surpreendeu, tá? Assim. Desde 44, né? Não. Há 44 anos. Não acontecia desde 82. Ou seja, os títulos foram de 1931, vulgo primeiro, fundação do Bahia. O Bahia foi fundado sendo campeão invicto. 1940, 1975, 1978, 1982, que era o último, e esse de 2026, outro número de Bahia números, que esse eu nem coloquei no post porque Pedro trouxe depois. Eu quero, quem tem mais títulos invictos na Bahia? O Ipiranga tem um a mais. Dos 10 títulos do Ipiranga, 7 foram com invicto. Então, assim, nessa estatística, o Bahia está com um título invicto a menos. Essa campanha de 9 vitórias e 2 empates dá um aproveitamento de 87,8%. E o time fez uma média de quase 3 gols por jogo, tá? Foram 32 gols para ser 33, fez 32. E ainda, já que ganhou o Bavi, na verdade o Bahia venceu os 2 Bavis. O primeiro, pelo turno. O Vitória ganhou, Cássio, 5 Bavis dos últimos 32. E com a disparidade atual vai... E foi o que Jair Ventura falou na sua entrevista coletiva. Eu vi alguns torcedores do Bahia até criticando Jair pela entrevista, mas eu achei extremamente correta, fria, correta. Explicou o que é que faltou. Mas faltou ter uma possibilidade de investimento comparável à do adversário, que todas as substituições consegue manter ou elevar o seu nível, enquanto o Vitória termina o jogo jogando com o Osvaldo dentro de campo. Tá? É uma diferença técnica muito, muito brutal. E a camisa, a tradição e a tensão é que faz com que os jogos ainda sejam equilibrados. No papel, a diferença é enorme do Bahia para o Vitória. O Vitória, ele passou ali 5 anos nem chegando na semifinal, e depois voltou, ganhou até um título baiano. Com a volta sendo... As últimas 3 finais do Campeonato Baiano foi com o Bavi. Aí... a primeira dessas 3, o Vitória foi campeão na Fonte Nova, aí ano passado devolveu, o Bahia devolveu, e agora essa de jogo único, o Bahia foi bicampeão.
E só que com essas 2 vitórias nessa campanha, o Bavi chegou a 506 jogos. Agora são 198 triunfos do Bahia, isso dá 39%. E um empate, né? 154 vitórias do Vitória e 154 empates. Cada dado desse tem 30%. E aí, Cássio, a gente também tem um recorte aqui, tá? Dentro do Power BI que Pedro Pereira desenvolveu dos estaduais, é a primeira vez que a gente está usando esse Power BI, que mostra as maiores sequências de título dentro do Campeonato Baiano. A maior é um hepta do Bahia, encerrado em 79, e o Vitória, o máximo que o Vitória tem... que ele foi 2 dos títulos invictos do Bahia foram dentro desse hepta. Né? E o Vitória, né, a maior sequência dele são tetracampeonatos, um encerrado em 2005 e outro encerrado em 2010. Nesse momento, o Bahia é bicampeão, vai iniciando a nova sequência. Esses 2 tetras do Vitória, eles assim machucaram o fim das sequências. Porque o primeiro vai até 2005. Aí o que é que acontece no segundo semestre? Vitória e Bahia são rebaixados para a Série C. Não é? Os 2 caem para a Série C do Brasileiro. Aí, em 2006, o título vai para o Colo-Colo de Ilhéus. Detalhe, o Vitória estava lutando pelo pentacampeonato e aí vai para o Colo-Colo de Ilhéus. Aí o Vitória começa de novo. Tetra. E aí, em 2011... Ainda que caiu no final de 2010, foi vice da Copa do Brasil, no primeiro semestre, caiu depois do Brasileiro, aí perde o título em casa para o Bahia de Feira. Ou seja, ele perdeu a chance e ganhar 10 campeonatos. Meu irmão, veja, ele tem 8 de 10 e os dois títulos perderam, um pro Colo-Colo de Ilhéus e outro perdendo a final para o Bahia de Feira de Santana. E dentro do Campeonato Baiano, a gente ainda tem... O curioso é que, só um ponto ali, é que ainda que o Galícia tenha esse tricampeonato, mas o Ipiranga tem 10 títulos, mas foi bi, né? Assim, não conseguia... ganhava 2, parava um pouquinho e tal. E aí, Cássio, algumas curiosidades que a gente pode também trazer aqui, tá? São 21 campeões. Eu já tinha... dentro do Campeonato Baiano. Veja, eu acho que dos que eu cubro nos estaduais, acho que não tem algo parecido, não. Assim, é muita... E esses campeões aqui, aí só para você ter... Cricket, 1905. Santos Dumont, 1910. Sport Bahia, que nem o Sport mesmo, 1911. Atlético Salvador. Então, Cássio, é até bom você estar citando essa lista, porque é justamente o próximo slide que a gente traz, que são os maiores jejuns de título em vigor no futebol brasileiro. Veja só. E, de fato, o futebol baiano tem os 2 maiores jejuns da história. O Internacional de Cricket, 121 anos desde a sua conquista, não é um clube que teve continuidade, e o São Salvador da Bahia, 119 anos de jejum. É Paraíba United mesmo? Não, esse aqui eu achei fantástico. O terceiro lugar é o Paraíba FC, o quarto, o Paraíba United. Em 1909? Em 1909. Caramba! Porque o United já tinha a lógica de ser clube de seu time. E, obviamente, deve ter uma relação inglesa nessa linha. Claro, era muito comum no início do futebol brasileiro. Mas o United... É porque esse é a origem. Esse não é... Não é modinha, não. Caruaru City. Exatamente. Não, aí é... Todo respeito a Caruaru City. Santos Dumont da Bahia, 116 anos. União Esportiva do Pará, 116 anos. Porque tá citando todos os estados aí, né? Não, veja só, são os maiores jejuns do futebol brasileiro. Okay. Paraibano da Paraíba, o Sport Clube Bahia, que você acabou de falar, o Atlético da Bahia, Paraíba Esporte da Paraíba, o Paysandu do Rio de Janeiro e o São Paulo Atlético de São Paulo. Com H e Y. Isso. É muito curioso. Então, detalhe que esse São Paulo Atlético ele chegou a ter 4 títulos paulistas. Então perceba, Fred, dos títulos que eu tenho um título, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 times com um título na lista do Baiano entre 1905 e 1916. Assim. Então, dessa forma. Qual o motivo disso? Não existiu Bahia. Isso. O Bahia vai ser fundado nos anos 30. O Vitória, ele ganha o Baiano ali em 1908, 1909. E depois também entra num longo jejum. Porque ele não aceitou o profissionalismo, ficou jogando amador e tal. Ainda que tenha jogado o Campeonato Baiano. E aí, esses clubes assim, efêmeros, eles deram aumentar. Pernambuco tem 8 times, pô. O que é ter 21 times na Bahia? Pernambuco tem 8. O Vitória ficou de 1909 até 1953. Né? São 44 anos. Uhum. Mas aí, não é sem jogar, não. É sem não, ser campeão. Ele até jogou. Dessa forma, a gente fecha o recorte
do bicampeonato do Bahia, do título de número 52 do Bahia. Se você estiver vendo esse vídeo dentro de um formato de recorte só sobre o Bahia, convido você a assistir o vídeo inteiro que traz toda uma viagem pelo Brasil, pelos campeões estaduais, numa verdadeira revista dos campeões que a gente tá montando. Não, esse escudo aqui, pô. Cricket. Ah, esse é o Internacional. Certo. A imagem do cricket. Pô, mesmo, veja. Assim, parece cricket, mas cricket não é o que eu domino, assim, pra dizer. Cricket, assim mesmo. O cara pode ser beisebol, pode ser tanta coisa, mas o que cricket? E esse é um amarelo? Não, exatamente, aurinegro. Né? Aurinegro. Tem muita referência, Cássio, sobre esse time na internet. É relativamente fácil. Aqui também é o Internacional de Cricket. Ah, pô, ele aqui é? Também é ele. Porque é o... Mas aqui não faz a menor ideia se aqui é o time de futebol ou de cricket, né? Não, é o time campeão baiano de 1905. Tá? Porque é o primeiro grande campeão baiano, né? Então, há muitos registros, há dados históricos. É um time relativamente fácil de você procurar alguma informação no Google, tá? Mas é isso. Foi o primeiro capítulo da nossa revista dos campeões. Se você tá vendo o vídeo inteiro, pode seguir, que eu tenho certeza que vai ser um vídeo muito legal. E se você assistiu só o corte, hora de ir pro feed e procurar o vídeo completo, porque se você gostou desse recorte do Bahia, certamente você vai gostar de outros recortes que a gente continua trazendo nesse vídeo.